Porque a leitura é também uma atração, né? Porque quando você começa a ler, primeiramente, por exemplo, o Livro dos Espíritos, é necessário que você vá lendo por partes, por dúvidas, porque você vai voltar várias vezes nele. Não tem ninguém que diga, eu sei todo o Livro dos Espíritos, eu consigo, né, decorar, eu consigo entender, eu consigo responder. Não. A gente sempre tem que voltar nele. É um estudo eterno, viu? Assim como a Bíblia. A gente está sempre estudando a Bíblia, sempre estudando o Espiritismo. Não acaba nunca. Encarnações e encarnações não são suficientes. Mas eu tenho uns livros que eu gosto muito. O Cineia me perguntou. Richard Simonetti tem uns livros maravilhosos, que são curtos, de linguagem clara. Outra coisa que eu quero explicar para vocês. Nem todo livro que a gente lê, a gente concorda. Faz parte da doutrina espírita também a questão da dúvida, a questão de querer aprender mais, às vezes entender de forma diferente. Não tem problema também, viu? Nada disso tem problema. Então, nem todo livro que você lê, você concorda com ele totalmente, mas tem muita coisa ali de dentro que você vai tirar para a sua vida e que vai te ajudar muito. Então, não vamos colocar nos autores espirituais e nos autores também daqui da Terra, né, nos médios que escrevem, que não é o meu caso, eu sempre escrevi por intermédio da psicografia, a função de saber toda a verdade. Ninguém sabe toda a verdade. A verdade absoluta só pertence a Deus. Nós temos o dever de estudar, o dever, né, o dever de nos orientar. Nós temos que ser bons instrumentos, não é por osmose, não é por nada disso. Eu não faço esse trabalho, apesar de eu ser muito valente em defender, né, em defender esse trabalho, mas eu faço esse trabalho por amor mesmo, viu? Porque eu comecei a ver que aquilo que minha família achava que podia ser loucura, aquilo que eu achava que era loucura, que não era normal, que era esquizofrenia, aquilo que também desde pequena me criticaram, aquilo que eu sofri bastante, era uma porta de ajuda para outras pessoas. Então, é muito amor por esse trabalho, eu tenho muito amor. Minha mãe é evangélica, como eu disse para vocês, da congregação cristã, da CCB, que eu tenho muito respeito, né? Muito respeito. Fui testemunhada desta igreja, mesmo tendo a mediunidade, e tenho muito respeito por esta igreja. Muito respeito por todas as igrejas, mas essa é a que eu convivi. Irmãos maravilhosos que entenderam desde então a minha mediunidade. Minha mãe é evangélica, tá, gente? Mas nós nos respeitamos muito. Minha mãe tem muito respeito também pelo trabalho, principalmente pela caridade e tudo. E aprendeu a conviver comigo, porque é minha mãe, né? Tem que aprender desde pequena. Alguém perguntou sobre a ressurreição. Nós sabemos que a Bíblia, ela mudou muito, desde quando, sabe que a Bíblia foi escrita tempos depois dos acontecimentos, né, gente? Muitos anos depois da passagem de Jesus pela Terra. E ela foi escrita muitas vezes por algumas pessoas que visualmente estavam presentes, mas por outros discípulos que ouviram falar de outra pessoa que conviveu. Entenderam? Então, a partir desse tempo, pois eu vejo, tá, Carol? A partir desse tempo, houve várias traduções realizadas pelas diversas religiões. Você pode ver que tem algumas Bíblias que são traduzidas pela própria igreja, né? Pela própria igreja, determinada Bíblia. Por isso que a gente diz Bíblia católica, Bíblia evangélica que tem. Mas a que eu uso mesmo é a Bíblia de Jerusalém. Ela é desvinculada e ela traz uma tradução mais próxima do grego e do hebraico, que foram as duas línguas que a Bíblia foi essencialmente escritas. Então, quando você vem, depois de várias traduções ao longo de milênios de anos, logicamente algumas palavras se modificam de acordo com a época que nós vivemos. Ressurreição existe depois de uma revolta dentro da Igreja Católica que tira a palavra reencarnação por um motivo específico, que Divaldo tem uma palestra que fala muito bem sobre a mulher de um imperador lá da época, tá bom? Se eu não me engano é de Constantino, mas eu vou saber direitinho para falar para vocês.
Então ela sai por uma questão de igreja, sai por uma questão de religião. Vocês sabem que Jesus era iconoclasta. Jesus não defendia nenhuma religião, ele defendia o amor. Tanto é que ele se revoltou dentro do templo e quebrou muitas coisas ali, porque ali estavam vendendo a fé. Entenderam? Então, a questão das palavras ressurreição e reencarnação é de acordo com o tempo. Basta que que a gente possa aprender a respeitar o conhecimento dos outros e a ideia dos outros. Eu não vejo problema em crenças, eu não vejo problema em que eu acredite em reencarnação e você em ressurreição. Há, no nosso ver, na doutrina espírita, uma impossibilidade científica de que haja uma ressurreição, né? De que a pessoa venha num corpo que já está em decomposição. Porém, vamos lá, Deus é Deus que pode tudo, Deus é Deus. Então, quem sou eu para dizer que não possa acontecer ou que não aconteceu? A gente estuda dentro de uma racionalidade, dentro da doutrina espírita com a ciência, mas a ciência não explica tudo da fé. Então, eu respeito aqueles que têm essa visão de ressurreição. No final das contas, o que a gente precisa fazer é fazer das encarnações o melhor que você pode, ser bom o suficiente, ser melhor para os outros, para você mesmo, e aí não vai importar como é o instrumento. Lá não vão te perguntar que religião você era, desde que sua religião seja utilizada aqui para o bem, desde que a religião aqui seja utilizada, né, para fazer o bem, para se modificar, eu não vejo problema. Eu nunca entrei em contenda com os meus irmãos evangélicos, pelo contrário. Porque quando eles criticam também, eu sempre digo isso, eu converso muito isso com minha mãe também. Sempre quando eles criticam achando que estão te protegendo de algo que eles acham que é o mal. Eu não vejo maldade. Sim, às vezes fere, porque eles entram num profundo, às vezes por desconhecimento, às vezes por uma ignorância ali bíblica também, às vezes por uma questão de tradição, uma questão que foram criados, né? Então, eu trago deles essa fé enorme que eles têm e respeito. Algumas vezes vai doer, a gente não pode passar por essa vida sem ter algumas coisas, mas eu respeito o que eles acreditam. Então, a gente se dá muito bem lá em casa também, viu? Muito bem, porque nós nos respeitamos. Eu respeito a doutrina da minha mãe, ela respeita a minha, tem extremo respeito pelo meu trabalho. E é isso, a vida deve ser assim. Então a gente se pega muito a denominação, a gente se pega muito por discutir, por brigar pelo um ponto específico ali, pela teologia bíblica, pela teologia, né? Pela teologia bíblica de pinça, pelo que nós... Às vezes a gente usa até a doutrina espírita para brigar também, o que não é legal. A gente nunca estuda a doutrina, quando vai estudar é para pegar ali uma parte da doutrina que acusa não ser igual a do outro. Não, eu não trabalho assim. Eu estudo tudo, eu já disse, minha doutrina é espírita, mas eu tenho um extremo respeito acima de tudo, pelas bases que eu tenho. Se hoje eu tenho condições também de estar aqui, foi pelas religiões que eu passei, foi pelo respeito, a fé, a caridade que eu aprendi. E eu aprendi com eles o respeito. Não é o catolicismo que desrespeita você muitas vezes, não é o protestantismo que desrespeita você. É uma pessoa que está lá dentro, ela não se resume à religião. Então, a gente não pode focar nas pessoas para atacar religiões ou doutrinas, não é? Então, Fátima Fogaça, um beijo, querida. Respeitar não significa abaixar a cabeça. Não significa abaixar a cabeça. Respeitar significa você continuar fazendo o que é determinado para que você faça, sem cair na violência de ninguém. Eu não permito que a violência de ninguém, entre dentro de mim. E se eu for violenta, como essa pessoa foi também, estarei agindo da mesma forma. Essa questão de abaixar a cabeça vem muito do nosso ego também, né? Às vezes, olha, eu vou te dizer uma coisa bem certa que eu aprendi ao longo desses anos. Eu mostrei mais a doutrina espírita quando eu pratiquei ela de verdade do que quando eu falei ela de verdade. Eu mostrei para os meus irmãos, eu ganhei um respeito também, inclusive dentro da família, inclusive dentro daquilo, né? De outros irmãos de outras religiões.
A casa ganhou um respeito, ganhou um amor por essas, quando nós aprendemos também a respeitá-los. Então, eu não sou adepta a interagir com a violência. Eu acho que isso não é legal. E eu não me sinto abaixando a cabeça. E algumas vezes eu acho que tem que sim se abaixar a cabeça para algumas situações, porque para rezar, para orar, você ajoelha e baixa a cabeça para o Criador. Então, muitas vezes ali é você entender que aquela pessoa apenas tem desconhecimento, é você entender, muitas vezes, que ela está passando um problema tão sério e ela está descontando em você, porque ela não conseguiu ainda melhorar isso. É você tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Quem nunca perdeu a paciência? A gente já criticou outros irmãos de outras religiões também. Quando eu vejo um espírita criticando um irmão de outra religião, eu penso, mas está fazendo a mesma coisa. E está só propagando isso. Então, algumas vezes Mayra, né? Isso não é ensinamento doutrinário, isso não é ensinamento dado por nenhum espírito. Mayra, algumas vezes, baixo minha cabeça em oração. Baixar a cabeça para Deus, para a espiritualidade, não... E muitas vezes você não está baixando a cabeça para a pessoa, não é isso. Eu não entendo bem o que é baixar a cabeça, mas você mostrar a sua doutrina, você exemplificar a sua doutrina, vai mostrar mais para ele o respeito, vai mostrar mais para ele o amor que você tem do que você proferir palavras, às vezes com violência, como eles fizeram com você, entendeu? Então, eu não me sinto rebaixada em nada, eu procuro entender os motivos. Claro, nem sempre é 100%. Muitas vezes eu me sinto, sim, atacada, mas aí eu tenho que trabalhar isso em mim. Eu não sou o alecrim dourado. Se até Jesus for atacado, imagine nós aqui, né? Eu preciso me melhorar. A pessoa que está fazendo precisa entender que ela também precisa se melhorar, mas eu preciso me melhorar enquanto interlocutor daquela conversa. Então, pregar a doutrina espírita é exercer a doutrina espírita. Não adianta subir no púlpito, pregar amor, perdão e tolerância, porque a doutrina espírita é muita tolerância. Você precisa, primeiro, até mais importante do que você ter conhecimento sobre as obras básicas decoradas, sobre tudo isso, você precisa trabalhar isso, você precisa exercer isso, praticar a tolerância, né? Praticar tudo que você precisa, para depois você coadunar o conhecimento, né?